A paz do Senhor Jesus a todos, missionária Cirlei, direto aqui do monte, em Belo Horizonte, nessa tarde abençoada que o Senhor nos proporcionou mais uma vez para que nós pudéssemos estar aqui orando, agradecendo a Deus por tudo. Eu gostaria de deixar uma palavra para a nossa meditação nessa tarde. Você que pode, abra a sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 18, para a nossa meditação. O Espírito Santo de Deus quer falar conosco nessa tarde. Que os nossos ouvidos estejam sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 18. A palavra do Senhor nos diz assim: mas com você estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Glória a Deus. Aqui nós vamos encontrar o Senhor fazendo uma aliança com o homem, uma aliança com Noé. Aqui no livro de Gênesis, Deus, ele fez uma aliança com Noé. Deus fez várias alianças no decorrer da Bíblia Sagrada. Se você for ler de Gênesis e Apocalipse, Deus, ele faz várias alianças com o homem. E eu estava meditando na palavra do Senhor e veio dentro de mim. E o Espírito Santo confirmou no meu espírito. Deus faz uma aliança com o homem. E o homem? Será que o homem faz também uma aliança com Deus? Meus irmãos, da mesma forma que Deus faz uma aliança com o homem, é de suma importância na vida do ser humano fazer uma aliança com Deus. Se ver muito falar que os homens aqui dessa terra fazem alianças com o diabo, fazem pactos para ficarem ricos com o diabo, mas essas pessoas não têm uma visão espiritual. Quem é o dono do ouro e da prata não é o diabo. O dono do ouro e da prata, o dono do universo, o dono da minha vida, o dono da sua vida é Deus. É o Deus que é o Criador dos céus e da terra. Todo o poder, toda a autoridade emana das mãos de Deus. Não foi o diabo que construiu os céus e a terra. Não foi Satanás que formou o homem à imagem e semelhança dele. Não foi o diabo que soprou no homem o fôlego de vida. Não foi o inimigo que enviou o Espírito Santo de Deus para estar conosco até a consumação dos séculos. O Espírito Santo de Deus foi enviado por Jesus Cristo para estar na vida daquele que crê todos os dias até a consumação dos séculos. O ser humano precisa entender que todo o poder é na mão de Deus, é sobre Deus. Deus é o próprio poder, Deus é a própria autoridade. Eu fiz uma aliança com Deus, eu tinha 9 anos de idade. Foi quando eu me deparei com uma situação muito difícil na minha vida. E eu me vi totalmente perdida nesse mundo. Olhando humanamente falando, eu não tinha para onde ir, não tinha o que fazer. Eu estava sozinha no mundo. E eu então, numa noite a qual eu tinha chorado, desesperada, pensando o que eu ia fazer, como eu ia trabalhar com 9 anos de idade para me sustentar, como eu ia ter um lugar para morar, quem que ia empregar uma criança de 9 anos. E eu me desesperei nesse momento, eu chorei bastante, eu fiquei muito preocupada. E eu saí do quarto porque eu fiquei com falta de ar, de tanto chorar, com 9 anos de idade. E quando eu saí do quarto, eu fui para o terreiro
e sentei ali no tanque. E nesse momento eu muito triste, muito sem saber o que ia ser da minha vida, muito preocupada. Eu então olhei para o céu, e quando eu olhei para o céu, eu vi a lua mais linda que eu tinha visto em toda a minha vida, as estrelas mais lindas que eu tinha visto em toda a minha vida. E nesse momento então eu olhei para aquele céu estrelado, aquela lua brilhante, a lua cheia, e eu disse comigo mesma, eu falei, gente, Deus existe. Se Deus não existisse, não tinha como existir essa lua tão linda, essa lua tão brilhante, essas estrelas, parecia que a lua estava na minha frente. Eu falei, Deus, o Senhor existe. Eu sei que o Senhor existe. Pai, a partir de hoje, a partir deste momento, o Senhor é tudo que eu tenho. A partir de hoje, a partir deste momento, vai ser eu e o Senhor e eu. O Senhor vai ser o meu pai, o Senhor vai ser a minha mãe, o Senhor vai ser os meus irmãos, o Senhor vai ser os meus parentes, o Senhor vai ser o meu amigo, o Senhor vai ser tudo que eu tenho. Nesse momento, quando eu disse essas palavras, eu estava arrasada, eu estava destruída com 9 anos de idade. Satanás, ele tentou tirar a minha vida antes de eu nascer, e ele sempre tentou, porque ele sabe do chamado que o Senhor tem na minha vida. Então, quando a gente tem chamado, o inimigo vai fazer de tudo para tirar a sua vida, vai fazer de tudo para tirar você do propósito. Então, nesse momento que eu estava destruída, estava com o olho inchado de tanto chorar, com falta de ar, de soluçar, nesse momento de tristeza, assim que eu falei essas palavras, Deus, o Senhor é a única coisa que eu tenho na minha vida. Eu senti uma mão muito grande que tocou dentro de mim, foi até o meu peito, e naquele momento eu senti como se arrancasse ali, ó, toda a tristeza, toda dúvida, toda incerteza do que seria minha vida. Arrancou ali aquela tristeza, e ao invés da tristeza eu senti naquele exato momento uma autoridade tão grande, eu senti uma força tão grande, e eu falei assim, a partir de hoje, a partir de agora, mais ninguém vai me humilhar, porque agora é eu e Deus. Sou eu e Deus, é Deus e eu, e Deus vai na minha frente, Deus vai me dar coragem. E a partir daquele momento, realmente, nunca mais ninguém me humilhou. Realmente, o Senhor me sustentou todos os dias da minha vida. Aquele momento ali eu tinha 9 anos de idade. E eu fui confessar a Jesus com 28 anos. Foram muitos anos afastados ali, sem entender, eu não conhecia a palavra, mas eu sempre falava, Deus é eu e o Senhor e eu. E nesse período todo, o próprio Deus me sustentou. Nesse período todo, o Deus me deu uma casa que eu pedi a Ele, me deu um trabalho, e eu trabalhava, me sustentava. Com 15 anos eu já trabalhava, eu já me sustentava, e eu sentia ali a presença de Deus. E com meus 28 anos de idade eu me converti. E quando eu me converti, o Espírito Santo de Deus me revelou que aquele fato, aquele gesto, aquelas palavras foi o que fez a diferença na minha vida, e tem feito até os dias de hoje. Com meus 28 anos de idade, o Espírito Santo falou comigo, Sirlei, se você não tivesse feito um pacto, uma aliança, você mesmo sendo uma criança, você teve a consciência de que só Deus poderia te livrar desse mundo mal. E ali naquele momento, aquela aliança, aquele pacto que você fez com Deus, foi o que te manteve viva até os dias de hoje. Porque se não fosse aquela aliança, se não fosse aquele pacto, não era para você estar viva. Porque Satanás tem muita fúria com a vida daqueles que tem chamado, com a vida daqueles que o Senhor escolheu para algum ministério aqui na terra. E então eu entendi a importância de fazer uma aliança com Deus. E por isso eu estou aqui nessa tarde te contando esse pequenino testemunho da minha vida, para encorajar você
a fazer uma aliança com Deus. Eu fiz a primeira aliança no mundo físico, pedindo algo de Deus, né? Que Deus estivesse comigo, que Deus preparasse para mim um trabalho e que Deus preparasse para mim uma casa para mim morar, porque eu não tinha ninguém nessa vida. Então eu fiz a minha primeira aliança no aspecto físico com 9 anos de idade, porque eu não tinha conhecimento nenhum espiritual. Eu nunca tinha lido a Bíblia, eu não conhecia Jesus Cristo, eu não sabia que Deus tinha enviado o Filho dele, eu não sabia. Aí agora, quando eu fiz 48 anos, eu renovei essa aliança com Deus. Depois de muitos anos, aí eu renovei, fazendo uma nova aliança na área espiritual, pedindo ao Senhor que me usasse nessa terra para levar a palavra do Senhor até as vidas, para levar a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que restaura e a palavra que garante a salvação. Porque as pessoas no mundo estão carentes da presença de Deus. Só que eles não sabem que é só a presença de Deus é que vai preencher todo o vazio da alma deles. Eles não entendem que só o Espírito Santo de Deus pode preencher o vazio, que só a alegria que vem do Senhor, ela é permanente, que só Deus pode nos dar aquela alegria não só da carne, mas a alegria do Espírito. Nós temos que entender que só Deus pode suprir todas as necessidades do ser humano, porque Deus nos criou e Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Então eu falei com o Senhor com meus 48 anos de idade: Pai, eu renovo essa aliança que eu fiz com o Senhor, que o Senhor possa me usar nessa terra, para que eu venha levar as minhas experiências que eu tive, para que eu possa encorajar as pessoas a conhecer ao Senhor no profundo, a conhecer o Senhor ali no oculto, porque muitas pessoas conhecem a Deus no superficial, e o Senhor Jesus nesse momento, neste dia, nessa tarde, Ele chama você, Ele me chama para conhecer a Ele no íntimo, para ter um íntimo com Deus. E nós vamos estar orando agora nessa tarde abençoada aqui no monte. Nós estamos no santo monte do Senhor. Louvado, exaltado é o nome de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dada ao Senhor. Nós temos que buscar a presença de Deus sobre nossa vida todos os dias, porque a luta, as adversidades, os ataques, as afrontas, as perseguições, os dados inflamáveis, as setas malignas, elas são todos os dias. Todos os dias o adversário da nossa alma vai pelejar contra nós, vai nos tentar nos tirar do foco, vai nos tentar nos tirar da presença de Deus, e nós temos que estar firmes, nós temos que perseverar, sermos pessoas perseverantes no propósito de Deus, no chamado de Deus, buscar caminharmos no centro da vontade de Deus. Lá em Lucas 11:24, nós vamos encontrar um versículo que vem nos dizer a fúria de Satanás na nossa vida. Lá em Lucas 11:24 está escrito que quando o espírito imundo ele sai da vida de um homem, da vida de uma mulher, esse espírito imundo, essa legião imunda, ela anda sobre os ares, sobre a terra, procurando aonde ficar, procurando aonde morar. E ela não encontrando, a legião de demônios não encontrando o lugar para morar, os demônios não encontrando, os espíritos imundos não encontrando, ele vai da onde ele saiu e vê se a casa está vazia. Essa casa somos nós, essa casa sou eu, essa casa é você. Quando você confessa ao Senhor Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo vem sobre a sua vida e os demônios que habitavam na sua vida, as legiões de demônios, eles saem. E ali habita o Espírito Santo. E ali nós temos que fazer de tudo para manter o Espírito Santo de Deus na nossa vida, obedecendo esta palavra.
A obediência a esta palavra é que mantém o Espírito Santo na nossa vida. Essa palavra nos diz que a obediência quebra maldição. A obediência quebra os dardos inflamáveis, as setas malignas, as retaliações do inferno contra a nossa vida. E nesse momento, se a pessoa confessar a Jesus e ela não obedecer, o Espírito Santo sai da vida dela e o corpo dela fica vazio. O espírito dela fica vazio. E Satanás, de vez em quando, ele vai visitar o antigo corpo, a antiga morada, a antiga casa. E se ele encontrar a casa varrida, ornamentada, vazia, ele entra, ele volta com tudo. E ele volta e ele não volta sozinho. Ele volta e leva com ele mais 7 legiões de demônios. E a pessoa passa a ter dentro do corpo dela 8 legiões de demônios. E o segundo estado desse homem, desta mulher, se torna pior do que o primeiro. Por isso, a importância de você fazer uma aliança com Deus. Porque quando fazemos uma aliança com Deus, Deus vai nos dar força, Deus vai nos dar entendimento, o Espírito Santo que habita em nós vai abrir a nossa visão espiritual para o mundo espiritual e nós vamos entender o que é o mundo espiritual, nós vamos ter o conhecimento do que é necessário a gente fazer para que os demônios não voltem, que é necessário nós termos uma vida espiritual. Deus, ele é espírito e o Senhor Jesus tem buscado nesses últimos dias verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A carne não adora a Deus, a carne não agrada a Deus, a carne não louva a Deus. Para agradar a Deus, para andar com Deus, para irmos para o reino de Deus, devemos viver em espírito. E como é viver em espírito, missionária Cirlei? Viver em espírito é viver aqui dentro desta palavra. Aqui o Senhor manda que aquele que serve a Ele seja vigilante, que ore, que jejue, que consagre, que saia da roda dos escarnecedores, que seja separado, consagrado por Deus. Aqui está o que nós precisamos. Essa daqui é a maior revelação, é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Isso aqui é a bússola, é o mapa do crente. Isso aqui é o mapa para ir para o céu, a palavra de Deus. Então, nessa tarde, eu convido você a fazer uma aliança com Deus. Eu convido você a fazer um pacto com Deus, o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que te mantém, que mantém a sua família, o Deus que te amou de tal maneira, que me amou de tal maneira, que enviou o teu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer em uma cruz. Jesus Cristo, sendo Deus, Ele amou o homem, amou a humanidade de tal maneira que Jesus, obedecendo o pedido do Pai, se dispôs, se desfez de toda a tua honra, glória, majestade, poder, vindo a essa terra como homem, como carne, morrendo na cruz do Calvário, sendo crucificado, levando sobre si todos os nossos pecados, ressuscitando ao terceiro dia, subindo aos céus, assentando-se à direita de Deus Pai e enviando o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito de luz, o Espírito Santo de Deus que não se engana, o Espírito Santo de Deus que revela o profundo, o oculto e o escondido, o Espírito Santo de Deus que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quero dizer para você nessa tarde, você não está sozinho. Por mais que você se sinta rejeitado, humilhado, por mais que você se sinta rejeitado pelo homem, o Espírito Santo de Deus não te rejeita. Deus não te rejeita. Jesus Cristo não te rejeita. Pelo contrário, Jesus disse lá em Marcos 11:28, em Mateus 11:28, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo
e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor Jesus, Ele jamais vai rejeitar o ser humano. Ele chama o ser humano até Ele. Vinde a mim. Vinde a mim, você que se sente sozinho. Vinde a mim, você que se sente rejeitado. Vinde a mim, você que se sente humilhado nessa terra. O Senhor quer te abraçar. O Senhor quer te acolher. O Senhor quer escrever uma nova história na tua vida. Então eu convido você nesse momento, vamos orar? Vamos fazer comigo uma aliança com Deus para que através desse ato seu de fé, é um ato de fé, Deus venha transformar a tua vida. Curve a sua cabeça, feche os teus olhos e vamos orar nessa tarde. Pai, nessa tarde santa e abençoada, que o Senhor nos preparou mais uma vez, para que nós pudéssemos estar aqui no teu santo monte, louvando, exaltando o teu santo nome. Eu vou fazer, meu Deus, a aliança, a oração da aliança, a oração do pacto com o Senhor, e que esta pessoa que está assistindo, meu Deus, esta oração, este vídeo, você que está vendo este vídeo, não foi por um acaso, Deus te escolheu para fazer esta aliança com Ele. Então feche os teus olhos e ore assim comigo. Pai, neste momento eu faço uma aliança com o Senhor, declarando a céus, terra e inferno que o Senhor é o único Deus da minha vida, que o Senhor é a única coisa que eu tenho nessa terra. Pai, eu faço um pacto com o Senhor e declaro a céus, terra e inferno que eu sou 100% dependente do Senhor. Eu declaro que sem o Senhor eu nada posso fazer nessa vida. Pai, eu entrego nas tuas mãos a minha alma, o meu corpo, o meu espírito. Peço, Senhor, meu Deus, que me dê forças para continuar, meu Deus, aqui nessa terra, no centro da tua vontade. Me dê forças para perseverar, não só no início, não só no meio, mas até o final, Pai. Toma-me vida em tuas mãos. Eu entrego também a alma da minha família nas tuas mãos. Meu Deus, que o Senhor venha fazer conosco a tua vontade, o teu querer. O Senhor tem chamado a muitos, mas nós dizemos agora nessa tarde: eis aqui, meu Deus, eis a minha vida. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Cobre todas as áreas da minha vida com teu sangue. Cobre a área espiritual, ministerial, área da saúde, casamento, área financeira, profissional, área da família, todas as áreas que eu conheço e aquelas que eu não conheço. Cobre com teu sangue, Pai, me cobre com teu sangue, que só o teu sangue pode me livrar da fúria do adversário, só o teu sangue pode me livrar de todo o laço do inferno. Então que nessa tarde abençoada nós fazemos um pacto com o Senhor, uma aliança com o Senhor, ó Pai, que o Senhor esteja na direção de toda a nossa vida. Espírito Santo, toma a direção da vida desta pessoa que acabou de fazer esta aliança, esse pacto com Deus. Dá visão espiritual, dá discernimento, dá visão do que é carne, do que é espírito, do que é demônio. Não deixa Satanás enganar esta vida, não deixa Satanás enganar a vida da família desta pessoa. Toma eles nas tuas mãos. Você que fez uma aliança com Deus, você que fez um pacto com Deus, foi a melhor decisão que você podia tomar na tua vida. A partir deste momento, a partir de agora, o Senhor está na direção da tua vida, e o Senhor vai te guardar de todo mal, o Senhor vai te guardar de toda obra do inferno, de todo ataque de Satanás, e você vai perseverar até o fim e vai alcançar a tua salvação. Você não pode aceitar viver nessa terra, sofrer, passar luta, tribulação e ainda perder a tua salvação. Nós temos que lutar como feras, nós temos que lutar de unhas e dentes para alcançar a nossa salvação. A palavra de Deus fala que a salvação, que o reino de Deus, ele é tomado por esforço. Então se esforce, seja um guerreiro, seja uma guerreira, se esforce para alcançar a tua salvação e para alcançar a salvação da tua família. Que você seja, a partir de hoje, a partir deste momento, um instrumento usado nas mãos de Deus para
para ganhar muitas almas para o reino de Deus. Vamos ganhar almas para o reino de Deus e vamos levar a nossa alma para o reino de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade de poder estar aqui junto com você nesta oração, poder falando a palavra do Senhor. Pai, nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o infinito amor de Deus Pai, a maravilhosa graça de Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja hoje para sempre sobre a tua vida, e todos dizem amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia.